Revista Cultura Espírita, novembro 2015. Artigo central. Para onde vamos depois da morte? José Carlos Leal. Pelos caminhos da educação. O luto da criança. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O campo magnético da Terra em nós. Moacir Costa Lima. Entrevista de outubro. Pictoriografia. Tratamento e cura. Guaraci Dias. Crônicas de família. Ana Guimarães. Lembranças. Destaque para o texto A Visita da Esperança, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, a interpretação de Kardec, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, homenagem ao professor José Jorge. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. José Carlos Leal, Para onde vamos depois da morte? Revista Cultura Espírita. O programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Eu sou Assaruí Franco de Moraes, estou aqui com o Geraldo Cardoso, com o Joel Vaz, e do outro lado do vidro tem o nosso querido amigo Toninho Barbosa, que aqui no seu estúdio modula, conserta o áudio, né, para que vocês tenham um programa da melhor qualidade possível. Geraldo, por favor, a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, uma boa tarde a todos, com votos de muita paz. O Joel, então, com a sua agenda, né, e a sua saudação para os nossos amigos. Boa tarde, meus queridos amigos de bancada, meus professores, a vocês todos que brindam-nos com a sua audiência. Uma tarde cheia de paz, de luz, de amor, com Jesus no coração sempre, e nada nos faltará. Hoje à noite no Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, terceiro andar, às 19h30, o Grupo de Estudos Espíritas, AC Vanucci, convida para mais uma noite de estudos da doutrina dos Espíritos. O palestrante é o Dr. Cláudio Conte, doutor em Engenharia Nuclear da UFRJ, nascido em berço espírita e profundo conhecedor da doutrina, especialmente na sua abordagem científica. Entrada franca, eu espero por vocês lá. Também hoje, aliás, esse mês, Leon Denis está dando um banho de atividades. Mais uma vez, hoje, lá na Rua Abílio Santos, 137, o grupo Leon Denis vai aprofundar, melhor dizendo, o conhecimento da doutrina espírita nos seus múltiplos aspectos. É o encontro espírita sobre a medicina espiritual, técnicas de passe e outras atividades. Já no dia 22 de novembro, novo encontro no Leon Denis. Desta vez o tema é o livro Céu e Inferno, que completa 150 anos de seu lançamento por Allan Kardec. E o destaque do encontro é o medo da morte. Merece até um somzinho aí. Joel, onde é que fica o Leon Denis? Na Rua Abílio Santos, 137. Bairro Bento Ribeiro. Mais um grupo que ouve o nosso programa pela internet vem de Campinas, São Paulo. É o Grupo Espírita Casa de Jesus. Diz que gravam as perguntas e respostas feitas pelo Geraldo e respondidas pelo professor Assaruí e que depois são motivos de debates do grupo. Olha que coisa bonita, interessante, né? O programa cumprindo a sua missão. Aonde isso? Campinas, São Paulo. É a Casa de Jesus. Que coisa bonita, né? Isso aí é um incentivo para nós. Né? Com certeza, com certeza, com certeza. Bom, o Grupo Casa de Jesus... Você ficou sabendo disso como? Eles mandaram... Mandaram, porque eles ouvem, eu publico, aliás, vou dizer outra vez, mande pelo nosso e-mail, joelvaz61@gmail.com. Manda por e-mail. O Neandertal, no terceiro bloco do nosso programa, ele também divulga o e-mail do ICEB. E as pessoas podem mandar por ele também. Fica mais fácil para mim montar a agendinha recebendo no próprio e-mail. Eu digo que tem duas possibilidades. Se receber lá, Neandertal, me mande essas perguntas ou essas notícias, por favor.
O Grupo Casa de Jesus vai realizar o 7º Seminário Casa de Jesus, com palestras de Rodrigo Miranda, doutora Deusa Samu, e dia 22 ela encerra o seminário com uma palestra de uma particularmente para mim muito querida, porque eu vi menina crescendo, a Nete Guimarães, filha do nosso saudoso Geraldo Guimarães, que participava dos programas aqui junto com os nossos companheiros. Fazia junto comigo. Pois é, junto com você. Nós dois. E também é filha da docíssima Ana Guimarães, uma das mais requisitadas palestrantes espíritas nos Estados Unidos, Europa e pelo Brasil afora. A Nete encerra com chave de ouro o seminário. O endereço do Grupo Casa de Jesus é Rua Arthur Teixeira de Carvalho, 222, Jardim das Palmeiras, Campinas, São Paulo. Isso aqui é uma notícia que eu falo com muita emoção. São ainda notícias do brilhante Cláudio Iudi, apaixonado por animais, que eu sou um apaixonado também, profundo pesquisador, faz um belo trabalho de relação do ser humano com os animais. Peregrina pelo Brasil inteiro com uma palestra muito interessante, que é a alma dos animais. Breve ele estará aqui e a gente vai divulgar o seu trabalho e onde ele estará se apresentando. Uma tarde de luz, de paz, e continue ouvindo Cultura Espírita com os professores Assaruí e Geraldo, meu amigo. E o Geraldo faz assim que não é professor, mas que eu aprendi com ele ao longo desses anos, só Deus sabe. E com Assaruí agora, então. Vamos lá, Geraldo. Olá. As nossas perguntas e respostas, por favor. Selecionamos aqui perguntas do nosso ouvinte Olavo Pereira, do Rio de Janeiro. Ele nos pergunta: já que não existe a incorporação, como médios dão passividade a espíritos menos esclarecidos, tomando formas corpóreas contorcidas, falando com voz alterada, isto seria charlatanismo? Olha só, o processo de incorporação, eu já expliquei em outros programas nossos aqui como é que é essa história de incorporação, né? Tal qual o sentido dessa palavra não existe, pois não é possível essa situação de entrar no corpo do outro. Mas o espírito pode, e é isso que normalmente faz, agir no campo mental, através de sintonia e por afinidade fluídica. É por isso que se diz que o médium deu passividade ao espírito comunicante. Agora, quando o médium não está preparado para a sua função, não estudou, então pode ser dominado a ponto de sua personalidade e sua vontade serem alteradas pela ação do espírito comunicante. Essa mesma situação pode ocorrer quando a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, mas não quer se preparar, frequentar uma casa espírita, receber orientação de como se precaver, ficando à mercê do espírito, sem chance de sequer entender o que está acontecendo. Nessas condições, os contorcionismos a que você se refere e as alterações de vozes, por exemplo, elas podem acontecer como resultantes do domínio que o espírito exerce sobre o médium. Esses casos são chamados de subjugação, e o domínio é tão intenso que dá a impressão de que o espírito toma posse do corpo da pessoa. Na prática da mediunidade, quanto maior o esclarecimento do médium, como já dissemos, menor o domínio que o espírito terá sobre ele. Se a pessoa tem pouco esclarecimento sobre essa faculdade, certamente deixará que os espíritos pouco adiantados a usem da forma que bem entenderem. No que diz respeito à mudança de fisionomia, Allan Kardec instrui que trata-se do fenômeno da transfiguração, coisa mais comum nas manifestações dos espíritos inferiores, podendo, sem dúvida, acontecer também com os superiores. Na verdade, não é propriamente que a fisionomia muda. Segundo Kardec em A Gênese, capítulo 14, item 39,
O que ocorre são modificações nas propriedades do perispírito e que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica e é uma projeção fluídica que se produz sobre o corpo do médium. Então, esses trejeitos, essas coisas, é a mesma coisa do passe. O passe, ele deveria ser como foi, como na época do Cristo mesmo, a imposição das mãos. O fluxo magnético que vem, ele vai embora, ele passa normalmente pelas mãos. No entanto, você vê em muitos lugares ainda o sujeito fazer aqueles trejeitos, sacudir a mão, pôr para cima, para baixo, levantar, como se isso realmente funcionasse com mais eficácia. E não é. A imposição das mãos já é o suficiente para banhar o corpo com aquela ação fluídica. A mesma coisa é com relação à mediunidade. Então, o espírito pode de tal maneira transformar essa recepção mediúnica que se reflete no médium. Ele faz careta, ele faz trejeitos, e aquilo é uma reação. Às vezes até o próprio espírito tenta ridicularizar a figura do médium, insuflando nele situações constrangedoras, como caretas e coisas desse tipo, né? Então é por aí. Muito bem. Nosso ouvinte Olavo continua. O que é água fluidificada? É a água magnetizada por fluidos espirituais e humanos. Eu estou seguindo aqui, quando eu falo fluidos espirituais e humanos, eu estou seguindo uma regra de explicação, mas que na verdade é magnetizada por fluidos. Tá? Realizada com as preces e imposição das mãos. A água fluidificada, ela está presente em todas as reuniões espíritas, nas reuniões de passes, nos momentos de oração. Isto porque sabemos que os bons espíritos aproveitam todas as oportunidades que sejam propícias para fornecer energias reparadoras para as pessoas, né? A questão da água fluidificada, ela reveste de uma credibilidade maior, considerando-se que em outras religiões existe o conceito de que a água pode ser abençoada e, como tal, adquire propriedades curativas, de equilíbrio orgânico e da mesma forma. A água benta, bastante conhecida entre os católicos, é aceita como portadora de propriedades especiais que limpam os ambientes e os organismos. Então você vê que a questão da água não é um conceito espírita, é um conceito universal, não é? Os doentes no leito de dor, as pessoas, animais, objetos ou bens que, ao sofrerem a aspersão da água benta, passam a ficar protegidos contra o mal. Também não é por acaso que em outras religiões se acredita que é através da água purificada pela bênção que a alma se salva pelo batismo. Tá? A terceira pergunta do nosso ouvinte Olavo. Por que a doutrina espírita não sugere que sejam acendidas velas para os desencarnados? Eu acho que uma das coisas que eu vou passar, o resto, né, que me sobra da minha vivência espírita, explicando essa questão da vela. Todo mundo me pergunta isso, por que não tem casamento, por que não tem isso? Olha, o ato de acender velas para os desencarnados, ele vem da crença antiga de que eles estão precisando de luxo. Sob esse aspecto, a crença era válida, como é até hoje, precisam de luz. Agora, quando os homens ainda estavam na ignorância em relação às coisas espirituais, esse procedimento era compreensível, pois não se sabia como tudo se dava de fato. Entretanto, depois do advento do Espiritismo, tudo ficou explicado e sabe-se que a luz que os espíritos necessitam é a luz do esclarecimento e as boas vibrações enviadas a eles através das preces sinceras e amorosas dos seus entes queridos. Então, a moderna vela tem que ser a prece, nada mais. Apenas os espíritos atrasados pedem velas por acharem que o escuro em que se encontram pode ser resolvido com a claridade material oferecida pela luz artificial. A doutrina espírita explica a razão das coisas, nos levando a ter
uma conduta cada vez mais racional e equilibrada, pois fundamenta a fé na razão e no bom senso. A efêmera luminosidade da luz de uma vela não pode substituir a perene grandeza da luz espiritual advinda das forças energizantes de uma prece sincera. Somente o tempo e a prática dos processos racionais irão gradativamente acabar com esses hábitos medievais absolutamente inúteis, considerando-se a sua intenção. Tá, Geraldo? Exatamente. Terminamos aqui. Terminamos. Hoje, bom, aqui ficamos nós, né, no nosso bloco, agradecendo a atenção de todos, e na continuidade nós vamos ter o Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, novembro 2015. Artigo central. Para onde vamos depois da morte? José Carlos Leal. Pelos caminhos da educação. O luto da criança, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O campo magnético da Terra em nós, Moacir Costa Lima. Entrevista de outubro. Pictoriografia. Tratamento e cura, Guaraci Dias. Crônicas de família, Ana Guimarães, Lembranças. Destaque para o texto, A Visita da Esperança, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, a interpretação de Kardec, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, homenagem ao professor José Jorge. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. José Carlos Leal, Para onde vamos depois da morte? Revista Cultura Espírita. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem apresenta hoje fala da necessidade de nos desapegarmos dos bens materiais para podermos enfrentar algumas situações impostas pela vida. Sob o título Vende-se Tudo, conta-nos a autora. Abre aspas. No mural do colégio da minha filha, encontrei um cartaz escrito por uma mãe, avisando que estava vendendo tudo o que ela tinha em casa, pois a família voltaria a morar nos Estados Unidos. O cartaz dava o endereço do bazar e o horário de atendimento. Uma outra mãe ao meu lado comentou: que coisa triste ter que vender tudo o que se tem. Não é não, respondi. Já passei por isso e é uma lição de vida. Morei uma época no Chile e na hora de voltar ao Brasil, trouxe comigo apenas umas poucas gravuras, uns livros e os tapetes. O resto vendi tudo, e por tudo entenda-se fogão, camas, louça, liquidificador, sala de jantar, aparelho de som, tudo o que compõe uma casa. Como eu não conhecia muita gente na cidade, meu marido anunciou o bazar no seu local de trabalho e esperamos, sentados, que alguém aparecesse. Sentados no chão, o sofá foi o primeiro que se foi. Eu o convidava para subir e em 10 minutos negociávamos um belo desconto. Além disso, eu sempre dava um abridor de vinho ou um saleiro de brinde, e lá se iam meus móveis e minhas bugigangas. Por último, só com o colchão que o zelador comprou e, compreensivo, topou esperar a gente ir embora antes de buscá-los. Ganhou de brinde os travesseiros. Guardo esses últimos dias no Chile como um momento da minha vida em que aprendi a irrelevância de quase tudo o que é material. Nunca mais me apeguei a nada que não tivesse valor afetivo. Deixei de lado o zelo excessivo por coisas que foram feitas apenas para se usar e não para se amar. Hoje me desfaço com facilidade de objetos, enquanto que torna-se cada vez mais difícil me afastar de pessoas que são ou foram importantes. Não importa o tempo que estiveram presentes na minha vida.
Desejo para essa mulher que está vendendo suas coisas para voltar aos Estados Unidos a mesma emoção que tive na minha última noite no Chile. Dormimos no mesmo colchão, eu, meu marido e minha filha, que na época tinha 2 anos de idade. As roupas já estavam guardadas nas malas. Fazia muito frio. Ao acordarmos, uma vizinha simpática nos ofereceu o café da manhã, já que não tínhamos nenhuma xícara em casa. Fomos embora carregando apenas o que havíamos vivido, levando as emoções todas. Nenhuma recordação foi vendida ou entregue como brinde. Não pagamos excesso de bagagem e chegamos aqui com outro tipo de leveza. Só possuímos na vida o que dela pudermos levar ao partirmos. É melhor refletir e começar a trabalhar o desapego já. Não são as coisas que possuímos ou compramos que representam riqueza, plenitude e felicidade. São os momentos especiais que não têm preço. As pessoas que estão próximas da gente e que nos amam. A saúde, nossa e dos nossos amores. Os amigos que escolhemos. A nossa paz de espírito. Felicidade não é chegar ao destino, e sim aproveitar o prazer da viagem. Fecha aspas. Meus amigos, pensemos nisso. Aqui nos despedimos, desejando-lhes muita saúde e paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Nós queremos dizer para você que o ICEB está de portas abertas, esperando a sua presença. Você gosta de estudar doutrina espírita? Mediunidade, este tema inesgotável? Então você precisa estar conosco no ICEB no próximo sábado, 10h30 da manhã, Silvio, Portugal. Se você gosta do Esperanto, deste estudo desta língua maravilhosa, língua da esperança, a língua mundial. Veja bem, próximo sábado, 9h da manhã, Alto Rocha. E Esperanto Básico 1, de 10h30 ao meio-dia. Altamiro Rocha estará esperando por você. Às 2h da tarde, nós teremos o doutor José Henrique Rubim estudando os pensamentos de Joana de Ângeles. 2 da tarde, José Rubim estudando os pensamentos de Joana de Ângeles. E às 3h45, o próprio doutor e médico José Henrique Rubim com o tema Reinventando a Medicina, a revolução da neurotecnologia. Absolutamente imperdível. Vou repetir só para você. Olha bem, José Henrique Rubim, 3h45, no próximo sábado, no nosso ICEB, estudando Reinventando a Medicina, a revolução neurotecnológica. Esteja conosco no próximo sábado, no nosso ICEB, porque agora você vai saber o que apresenta a nossa revista Cultura Espírita neste mês de novembro. Ana Guimarães, Crônica de Família, tema Lembranças. E uma homenagem sempre ao nosso querido Geraldo Rodrigues Guimarães, através da Ana Guimarães, deste tema maravilhoso na nossa revista Cultura Espírita de novembro. Ela diz assim, lembranças: certo dia, em uma reunião de efeitos físicos, o médium já desencarnado, Júlio César Gandhi Ribeiro, através das suas mãos, um artista desencarnado confeccionou em parafina um trabalho de rara beleza e do mais fino lavor. O alto de um monte, sáfaro e pedregoso, e lá uma cruz, ladeada por outras 2 cruzes, denominava a desértica paisagem. Nos braços abertos dessa cruz, a maior, por sinal, um manto ondulava graciosamente, impulsionado por suposto vento. A lembrança que nos acudiu à mente refere-se à ideia que a imagem nos traz do seguinte paradoxo: vida e morte, palavras que todo povoado, que nos povoa a mente das criaturas, inclusive, sem contudo dar-lhes o mote
para que consigam equacionar a questão de descobrir-lhes a incógnita vida e morte, o berço onde a vida física dá os primeiros passos para despertar o ser humano adormecido nos braços de seus sonhos e ilusões. A cruz, trazendo à mente a ideia do túmulo, onde a realidade apaga sonhos e ilusões, lançando o ser humano à conquista e ao encontro de sua consciência, o que pode significar liberdade para muitos ou prisão para alguns. A ideia da imortalidade da alma, tão ilustre e bela contada pelo tema Lembranças da coluna de Ana Guimarães na nossa Crônica de Família. A revista Cultura Espírita está à sua disposição, porque você sabe que o ICEB tem a sua sede provisória no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, e os telefones são 22241060 ou 22240736. Vou repetir: 22241060, 22240736. Rua Ibituruna 53, Maracanã. O portal ICEB está sendo todo reformado, mas você pode agora digitar na internet portaliceb.org.br, rever, assistir, ver tudo que nós apresentamos no nosso ICEB, a coluna do bem, as narrações, os programas, as palestras do ICEB. Se você tem tablet ou smartphone, você baixa o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.